Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vem quem vos sauda é o pastor Josué Ferreira. Quero dizer a todos com uma satisfação muito grande poder estar aqui compactuando com a palavra de Deus. Bem, o tema hoje a ser estudado é a origem dos seres celestiais. Embora a criação dos seres celestiais não esteja registrada como relato da criação do universo e da humanidade, a Bíblia confirma que os anjos também foram criados por Deus. Por isso, dedicaremos um tópico nesta lição para dissertar sobre este assunto. Este tema, embora pode ser não muito importante, mas a origem dos seres celestiais, a criação celeste. Haja vista que dentro de nosso corpo é alma, é espírito, então há algo celeste morando em você. Saiba bem disso. Quanto à origem dos anjos, o texto mais ilustrativo é o que está registrado em Salmos número 148, verso de 2 ao 5. Salmos 148, do 2 ao 5. Louvai a todos os seus anjos, louvai a todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai lua, louvai todas as estrelas, luzes, louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Quem é inteligente, obedece. Deus o mandou que haja, teve que agir, teve que existir. Afinal, no verso 1 e 1, no capítulo 1, no verso 1 de Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é verdade? Da mesma forma, Deus o criou a terra para não ser vazia, então pouco o céu também não foi diferente. Onde lemos que os anjos foram criados da mesma forma que o universo, a saber, pelo poder da palavra de Deus. Louvem o Senhor todos os seus anjos, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados a uma natureza espiritual. Hebreus do 1, capítulo 1, verso 13 e verso 14. Livro de Hebreus. Assim nos orienta Paulo. Capítulo 1, verso 13 e verso 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos, ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito claro. Assim como eles adoram, também os servem ao nosso Deus poderoso. Haja vista que nós, criatura, nós seres humanos, se até os anjos o adoram,
as águas adoram, o céu adora, o vento adora, tudo adora o Senhor. Nós também temos por este objetivo de fazer enalir ou engrandecer o nome do nosso Deus poderoso. As principais formas a respeito da natureza dos anjos são encarada ou encontrada nas seguintes referências bíblicas. Apocalipse 22, verso 8. Eu tenho que estimular você a adorar a Deus. Não se cale. Adore a Deus. Eis aí um grande exemplo para nós. Apocalipse 22, do verso 8 ao 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para a adorar, e disse-me: olha, não faça tal coisa, porque eu sou o conservo teu e de teu irmão, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A gente vai ver uma coisa muito óbvia aqui, né? Está aqui, João prostrou quando viu o anjo para adorar. O anjo repreendeu ele: não faça tal coisa, eu sou o conservo seu. Ele está dizendo: eu também sou adorador. Eu também sou adorador. Vontade são seres pessoais dotados de inteligência, vontade e moral. Mateus 24, 36. Que está escrito assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Óbvio que Jesus está falando do dia da sua volta, sua vinda sobre as nuvens. Nem os anjos sabem, somente o Deus eterno. É lógico que em Cristo, ainda antes da ressurreição, que ele menciona isso. 2 Pedro, capítulo 2 e verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e verso 11. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiro que vos abstendas concupiscência carnais que combate contra a alma. Perdão, meus irmãos, é 2 Pedro, eu li no lugar errado. 2, verso 11. 2 Pedro, capítulo 2, verso 11, que diz assim: e quanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Tem conhecimento e poder sobre-humano. Mateus 22, 30. E que diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Maravilha. Lucas 20, 36.
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filho de Deus, sendo filho da ressurreição. Isso é óbvio, é quando nós ressuscitarmos. Jesus Cristo também ressuscitou. Não se casam ou morrem. Hebreus 12, verso 22. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. São numerosos. Gênesis 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andavam ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, da árvore da vida. Isaías 6, verso 2. Dois ao 6, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, maravilha de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eita, glória de Deus. São classificados conforme suas funções: anjos, querubins, serafins, arcanjos. Dentre estas inumeráveis criação surgem os demônios, seres que moralmente conheciam o bem e o mal, porém se rebelaram contra o Criador e foram submetidos ao juízo divino, sendo eternamente condenados, segundo a Pedro 2. Verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que caíram e pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo. É bem claro, a criação dos seres celestiais, dos anjos, querubins, serafins, até Lúcifer também foi criado por Deus, o anjo da luz. Só que o sujeito se rebelou contra Deus e Deus lançou por terra. Glória a Deus, aleluia.
Assim eu vos saudo a todos mais uma vez, com a graça e paz do Senhor, que todos ficam debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.